Capítulo 6. Ele tinha ido até o rio para elaborar um plano. Porém, por mais que tivesse pensado, estava tão confuso agora quanto estivera uma hora antes. Pensou nos pais e chegou a dirigir 2 quarteirões na direção da casa deles. Mas depois girou o volante bruscamente, mudando de rumo e pegando uma estrada lateral. Precisava de ajuda, mas não achava que os pais poderiam fazer alguma coisa por ele. Ficava nervoso só de pensar no que poderiam lhe oferecer em vez de ajuda, que desejos secretos poderiam dividir com ele. E se a mãe guardasse o desejo de trepar com garotinhos? E se o pai de fato trepasse? De todo modo, as coisas entre eles tinham ficado diferentes desde a morte de Merrin. Para eles era triste ver o que acontecerá com Ig depois do assassinato dela. Não queriam saber como ele estava vivendo, nunca foram à casa de Glenna, que perguntava por que eles nunca tinham jantado juntos e insinuava que Ig tinha vergonha dela, o que era verdade. A sombra que o filho havia lançado sobre suas vidas também os magoava. Afinal, toda a cidade acreditava que Ig tinha estuprado e matado Merrin Williams e se safado ileso porque seus pais, ricos e bem relacionados, mexeram os pauzinhos, cobraram alguns favores e torceram meia dúzia de braços para interferir na investigação. Durante um tempo, o pai dele fora uma subcelebridade. Tocará com Sinatra e Dean Martin e participará de seus discos. Gravara seus próprios discos, 4 no total, com a Blue Tone, no final dos anos 1960 e início dos anos 1970, e uma de suas canções alcançou o top 100. Era uma música instrumental delirante e sofisticada chamada Fishing with Pogo. Casou-se com uma vedete de Las Vegas, interpretou a si mesmo em programas de variedades na TV e numa porção de filmes, e finalmente se estabeleceu em New Hampshire, para que a mãe de Ig pudesse ficar perto da família. Depois foi um professor famoso na Faculdade de Música de Berkeley e de vez em quando tocava com os Boston Pops. Ig sempre tinha gostado de ouvir o pai tocar, de vê-lo se apresentar. Era quase errado dizer que o pai tocava. Sempre parecia que era o contrário, que era o trompete que o tocava. A forma como suas bochechas se inchavam para depois se esvaziarem, como se estivesse sendo sugado para dentro do instrumento, as chaves douradas que pareciam agarrar os dedos dele como pequenos ímãs agarram o ferro, fazendo-o saltar e dançar em acordes surpreendentes e inesperados. A forma como fechava os olhos e inclinava a cabeça, seus quadris balançando para frente e para trás, como se o torso fosse uma broca cavando cada vez mais fundo o seu ser, arrancando a música de algum lugar dentro dele. O irmão mais velho de Ig entrou de cabeça no mesmo ramo de trabalho da família. Terence aparecia na TV todas as noites, bem tarde, estrelando seu próprio programa, uma mistura de música e comédia, o Touse. Terry tocava trompete em situações que aparentemente ofereciam risco à sua vida. Tocou Ring of Fire num anel de fogo com Alan Jackson. Tocou High Dry com Nora Jones, ambos num tanque que ia se enchendo de água. A música não era lá muito boa, mas ficou ótimo na TV. Terry estava ganhando uma boa grana. Ele também tinha seu próprio modo de tocar, diferente do de seu pai. O peito fazia tanta pressão contra a camisa que parecia que um botão ia saltar a qualquer momento. Os olhos ficavam tão esbugalhados que ele parecia estar sempre surpreso. Parecia um metrônomo, balançando o tronco para frente e para trás. Seu rosto resplandecia de felicidade e às vezes seu trompete parecia gritar de alegria. Tinha herdado do pai seu dom mais precioso. Quanto mais praticava uma coisa, mais soava como se não tivesse praticado quase nada e tudo se tornava mais natural, inesperado e vívido. Quando eram adolescentes, Ig odiava ouvir Terry tocar e inventava qualquer desculpa para não ter que ir com os pais às apresentações do irmão. Ele passava mal de tanta inveja, ficava sem dormir na véspera de qualquer grande evento em que Terry fosse participar no colégio, ou, mais tarde, em clubes locais. Detestava especialmente assistir às apresentações de Terry na companhia de Merrin. Mal podia suportar o deleite no rosto dela, vê-la seduzida pela música do irmão. Quando ela se deixava levar pelo balanço da música, Ig imaginava o irmão buscando seus lábios com mãos invisíveis. Mas isso já fora superado havia muito tempo. Agora a única parte do dia de que gostava era assistir ao Touse, quando Terry tocava. Ig também teria sido músico, não fosse a asma. Nunca conseguia tomar ar suficiente para fazer o trompete gemer daquele jeito. Sabia que o pai queria que ele tocasse, mas, quando Ig se esforçava, ficava sem ar e seu peito se comprimia horrivelmente e a escuridão se insinuava no alto de sua vista. Às vezes fazia tanta força que chegava a desmaiar. Quando ficou claro que não iria muito longe com o trompete, tentou piano, mas foi uma tragédia. O professor, amigo de seu pai, era um bêbado de olhos injetados que fedia a fumaça de cachimbo e deixava Ig sozinho praticando alguma peça insuportavelmente complexa enquanto cochilava no quarto ao lado. Depois disso, sua mãe sugeriu o contrabaixo. Porém, àquela altura, Ig já não estava mais interessado em dominar instrumento algum. Estava interessado em Merrin. Uma vez apaixonado por ela, não precisava mais dos trompetes da família. Em algum momento teria que vê-los, o pai, a mãe e Terry. Seu irmão estava na cidade. Tinha vindo num voo de madrugada para o aniversário de 80 anos de sua avó no dia seguinte, aproveitando o recesso de verão na produção de O Touse. Era a primeira vez que Terry voltava a Gideão desde a morte de Merrin e não ficaria muito tempo. Iria embora na manhã após o aniversário da avó. Ig não o culpava por querer partir depressa. O escândalo aconteceu exatamente quando o programa estava deslanchando e poderia ter posto tudo a perder. O fato de Terry voltar a Gideão, onde poderia ser fotografado junto de seu irmão assassino, uma foto que valeria uma boa grana, pelo menos para inquirir, dizia muito sobre ele. Mas Terry nunca acreditou que Ig fosse culpado.
Tinha sido o defensor mais notório e inflamado de Ig, no momento em que a emissora teria preferido que ele tivesse emitido um sucinto sem comentários e seguido em frente. Por enquanto Ig podia evitá-los, porém cedo ou tarde teria que se arriscar a encará-los. Talvez, pensava, as coisas fossem diferentes com sua família. Talvez eles fossem imunes a seu poder, de forma que seus segredos continuariam guardados. Eles o amavam e ele os amava. O amor devia ter alguma utilidade. Talvez pudesse aprender a controlar essa coisa, desligá-la, o que quer que essa coisa fosse. Talvez os chifres desaparecessem. Tinham aparecido de repente, porque não poderiam sumir do mesmo jeito. Passou a mão pelos cabelos fracos que já rareavam. Estava ficando calvo aos 26 anos. Então apertou a cabeça com as palmas das mãos. Ele odiava o ritmo frenético dos seus pensamentos, a maneira como uma ideia se seguia a outra incontrolavelmente. As pontas dos seus dedos tocaram os chifres e ele gritou de medo. Estava a ponto de dizer Deus, por favor, Deus, faça-os desaparecer. Mas então se controlou e não disse nada. Uma sensação de formigamento foi subindo por seus braços. Se agora ele era um demônio, será que ainda podia falar de Deus? Será que um raio cairia sobre sua cabeça com um clarão, o despedaçando? Arderia Emcamas? Deus, sussurrou. Nada aconteceu. Deus, 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 disse. Levantou a cabeça, ouvindo, esperando alguma resposta. Por favor, Deus, faça com que eles desapareçam. Desculpe-me se fiz alguma coisa que o irritou ontem à noite. Eu estava bêbado. Estava com raiva, disse Ig. Prendeu a respiração, levantou os olhos, viu seu reflexo no retrovisor. Os chifres continuavam lá. Já tinha se acostumado a vê-los. Estavam se tornando parte do seu rosto. Esse pensamento fez com que tivesse um calafrio de repulsa. No limite de seu campo de visão, deslizando do lado direito, viu uma coisa branca brilhante e virou o volante, parando junto ao meio-fio. Ig estivera dirigindo sem pensar, sem prestar atenção aonde estava e sem a menor ideia de para onde seguia. Sem querer, tinha chegado ao Sagrado Coração de Maria, a igreja que frequentara com a família por 2/3 de sua vida e onde vira Merrin Williams pela primeira vez. Com a boca seca, olhou para o Sagrado Coração. Não estivera ali, ou em qualquer outra igreja, desde que Merrin fora assassinada, pois não quis fazer parte da multidão, ser encarado pelos outros paroquianos. Também não queria se acertar com Deus. Deus é quem devia se acertar com ele. Talvez, se ele entrasse e rezasse, os chifres desaparecessem. Ou talvez o padre Mold soubesse o que fazer. Então Ig teve uma ideia. O padre deveria ser imune à influência dos chifres. Se havia alguém que pudesse resistir ao seu poder, pensou, não seria um homem de batina? Ele tinha Deus ao seu lado, e a proteção da sua casa. Talvez pudesse providenciar um exorcismo. Padre Mold deveria conhecer pessoas que pudesse contatar para conseguir esse tipo de coisa. Uma aspersão de água benta, alguns Pais Nossos e Ig voltaria ao normal. Ele deixou o Grêmio no meio-fio e subiu o caminho cimentado que levava ao Sagrado Coração. Já estava quase abrindo a porta quando se deteve, retirando a mão. E se, na hora em que tocasse a maçaneta, sua mão pegasse fogo? E se não pudesse entrar? E se, quando tentasse passar pela porta, alguma força do mal o repelisse, ó jogando de bunda no chão? Viu-se cambaleando trôpego pela nave, com fumaça saindo pela gola da camisa, seus olhos saltando das órbitas como um personagem de desenho animado, imaginou-se sufocando numa dor lancinante. Obrigou-se a esticar a mão e tocar a maçaneta. Uma das portas se abriu, sua mão não queimava, nem ardia, nem sentia qualquer tipo de dor. Ele olhou para a penumbra da nave, sobre as fileiras de bancos escuros e envernizados. O lugar cheirava a madeira antiga e a velhos livros de cânticos, com suas capas de couro zurradas e folhas frágeis. Ele sempre gostou daquele cheiro e ficou surpreso ao descobrir que ainda gostava, que o odor não o fazia engasgar. Ig cruzou a porta, abriu os braços e esperou. Correu os olhos por um de seus braços e depois pelo outro, para ver se alguma fumaça iria surgir sob os punhos da camisa. Não aconteceu nada. Levantou a mão para tocar o chifre em sua têmpora direita. Ele ainda estava lá. A igreja era uma caverna de silêncio e escuridão, iluminada apenas pelo brilho pálido dos vitrais. Maria aos pés de seu filho, que morria na cruz, João batizando Jesus no rio. Achou que deveria se aproximar do altar e se ajoelhar, implorando a Deus por uma trégua. Sentiu uma prece formando-se em seus lábios. Por favor, Deus, se o Senhor fizer os chifres desaparecerem, serei seu servo para sempre, voltarei à igreja, me tornarei padre, propagarei a palavra do Senhor sob o calor escaldante dos países do terceiro mundo, onde todo mundo tem lepra, se é que alguém ainda tem lepra, mas, por favor, faça-os desaparecer. Deixe eu voltar a ser como antes. Mas não chegou a pronunciá-la. Antes de dar um passo, ouviu um suave tinir de ferro contra ferro e virou a cabeça. Ele ainda estava na entrada do átrio e, à sua esquerda, havia uma porta entreaberta que dava em uma escada. Descendo essa escada, chegava-se a um pequeno ginásio, à disposição dos paroquianos para atividades diversas. O ferro tiniu novamente. Ig tocou a porta e ela se abriu facilmente, escancarando-se e liberando o som de uma música country. Olá? Chamou, de pé sobre a soleira. Ouviu outro tinir de ferro e um suspiro ofegante. Sim? Respondeu Padre Mold. Quem é? Ig Perriche, senhor. Seguiu-se um momento de silêncio,
Talvez longo demais. Venha até aqui embaixo me ver, disse Maud. Ig desceu as escadas. Na outra extremidade do porão, uma fileira de lâmpadas fluorescentes iluminava um tatame, algumas bolas infláveis gigantescas, uma trave de ginástica olímpica, equipamentos para as aulas de acrobacia das crianças. Mas, ao pé da escada, havia algumas luzes apagadas e estava mais escuro. Dispostos ao longo das paredes havia alguns aparelhos aeróbicos. Perto do pé da escada, havia um banco supino onde Padre Maud estava deitado de costas. 40 anos atrás, Maud fora piloto de aviões em Syracuse. Depois se tornou marinheiro e serviu no Iron Triangle por um período. O padre ainda possuía a massa muscular e o físico impressionante de um jogador de hóquei, além da autoconfiança de um soldado. Ele andava bem devagar, abraçava as pessoas que o divertiam e era amoroso e afável como um velho São Bernardo que gosta de dormir no sofá, mesmo sabendo que não pode. Estava usando um agasalho cinza e tênis Adidas velhos e surrados. Seu crucifixo estava pendurado em uma das extremidades da barra de pesos, oscilando suavemente enquanto ele abaixava a barra para depois levantá-la outra vez. A irmã Bennett estava de pé atrás do banco. Ela também lembrava um pouco um jogador de hóquei, os ombros largos e o rosto pesado e masculino, o cabelo curto e crespo preso para trás por uma faixa violeta. Para combinar, usava uma roupa de ginástica púrpura. Irmã Bennett tinha ensinado ética na escola São Judas e gostava de desenhar fluxogramas no quadro negro, mostrando como certas decisões levavam inexoravelmente à salvação, um retângulo repleto de nuvens fofas, ou ao inferno, uma caixa repleta de chamas. O irmão de Ig, Terry, tinha zombado dela implacavelmente para divertimento de seus colegas, desenhando os próprios gráficos que mostravam como, depois de todo tipo de grotescos encontros lésbicos, a irmã Bennett acabaria indo para o inferno, onde ficaria mais do que satisfeita, deliciando-se em perturbadoras práticas sexuais com o demônio. Esses desenhos fizeram de Terry o centro das atenções no refeitório da São Judas, um primeiro gostinho da fama. Foi também seu primeiro encontro com a notoriedade, já que acabou sendo dedurado, por um informante anônimo, cuja identidade ainda permanece desconhecida. Terry foi chamado ao escritório do Padre Maud. O encontro aconteceu a portas fechadas, mas isso não foi suficiente para abafar o som da palmatória de Maud batendo na bunda de Terry ou seu choro, depois do 20º golpe. Todo mundo na escola ouviu. O barulho chegou a todas as salas de aula através dos tubos de ventilação do velho sistema de aquecimento. Ig se contorcia em sua carteira, agoniado pelo irmão, e acabou cobrindo as orelhas com as mãos para não ter mais que ouvir. Terry foi proibido de tocar no recital de fim de ano, para o qual vinha praticando havia meses, e foi reprovado em ética. Padre Maud se sentou, enxugando o rosto com uma toalha. Estava mais escuro ali, e Ig pensou que Maud realmente não podia ver os chifres. Oi, padre, disse Ig. Ignatius. Há quanto tempo? Por onde você tem andado? Moro no centro, disse Ig, com a voz rouca de emoção. Ele não estava preparado para o tom solícito de Padre Maud, sua afeição fácil, como um avô bondoso. Não é muito longe, na verdade. Sempre penso em me aparecer, mas, Ig, você está bem? Eu não sei. Não sei o que está acontecendo comigo. É a minha cabeça. Olhe para minha cabeça, padre. Ig se aproximou, curvando-se um pouco, entrando na luz. Podia ver a sombra da sua cabeça no piso cimentado. Os chifres eram um pequeno par de ganchos destacando-se em suas têmporas. Ele tinha até medó de ver a reação de Maud e olhou para ele envergonhado. A sombra de um sorriso educado permanecia no rosto do Padre Maud. Ele franziu a testa, pensativo, e analisou os chifres com uma espécie de confusão apática. Eu estava bêbado ontem de noite e fiz coisas terríveis, disse Ig. E, quando acordei, estava assim, e não sei o que fazer. Não sei no que estou me transformando. Pensei que o senhor pudesse me orientar. Padre Maud continuou olhando por um bom tempo, de boca aberta, perplexo. Olha, garoto, disse, afinal, você quer que eu lhe diga o que fazer? Acho que você deve ir para casa e se enforcar. Provavelmente, seria a melhor coisa para você, para sua família, na verdade para todo mundo. Temo uma corda no almoxarifado atrás da igreja. Eu a pegaria para você se achasse que isso o colocaria na direção certa. Por que? Ig começou, mas teve que se interromper para limpar a garganta. Por que o senhor quer que eu me mate? Porque você matou Merrin Williams e aquele judeu figurão, advogado do seu pai, livrou a sua cara. Apaquina e Doce Merrin Williams. Eu tinha uma grande afeição por ela. Ela tinha uma bundinha linda, embora não fosse muito grande. Você deveria ter ido para a cadeia. Eu queria que você fosse preso. Irmã, me ajude aqui, e esticou-se sobre as costas para uma nova série de repetições. Mas, padre, disse Ig. Eu não fiz aquilo. Eu não matei a Merrin. Ah, seu mentiroso, disse Maud enquanto punha as mãos na barra acima dele. A irmã Bennett colocou-se em posição na cabeceira do banco. Todo mundo sabe que foi você. Deveria acabar com a sua vida também. Você vai para o inferno de qualquer jeito. Eu já estou no inferno. Maud deu um grunhido enquanto baixava a barra até o peito e a levantava outra vez. Ig percebeu que a irmã Bennett o encarava. Não o julgaria se você se matasse, disse ela sem rodeios. Na maioria dos dias, quando chega a hora do almoço, já estou pronta para me matar. Odeio a maneira como as pessoas olham para mim. As piadas sobre lesbianismo que fazem pelas minhas costas.
Eu poderia usar aquela corda do galpão, se você quiser. Maud bufou e empurrou a barra para cima. Penso em Marion Williams o tempo todo, principalmente quando estou comendo a mãe dela. Ultimamente, ela anda fazendo muitos trabalhos para mim aqui na igreja. A maior parte deles, apoiada sobre as mãos e os joelhos. Ele sorriu ao pensar nisso. Pobra Zenia. Nós rezamos juntos quase todos os dias, normalmente pedindo para que você morra. O Senhor fez voto de castidade, disse Ig. Castidade é o caralho. Imagino que Deus já fique satisfeito por eu me controlar diante dos coroinhas. Acho que essa senhora precisa do conforto de alguém e com certeza não vai conseguir nada com aquele quatro olhos desgraçado do marido dela. Pelo menos não o tipo certo de conforto. Quero ser alguém diferente. Quero fugir. Quero alguém que goste de mim. Você já gostou de mim, Iggy? Perguntou a Irma Bennet. Iggy engoliu em seco. Sim, acho que sim, de certo modo. Quero dormir com alguém, continuou a irmã Bennet, como se ele não tivesse dito nada. Quero ter alguém que me abrace de noite, na cama. Não quero nem saber se é homem ou mulher. Não me importa. Só não quero mais ficar sozinha. Posso assinar cheques em nome da igreja. Às vezes tenho vontade de limpar a conta e fugir com o dinheiro. Às vezes quero desesperadamente fazer isso. Fico surpreso, disse Maud, que não apareça ninguém nesta cidade para vingar o que você fez com Marion. Fazer você experimentar um pouco do que fez a ela. Imagine se alguns cidadãos conscientes fossem lhe fazer uma visita uma noite dessas, o levassem para um passeio relaxante pelo campo, direto para aquela árvore onde você matou Marion, e o deixassem pendurado lá. Se você não fizer o que é mais decente e se enforcar, então a melhor opção seria essa. Ig ficou surpreso ao perceber que estava mais calmo, os punhos relaxados, a respiração mais compassada. Maud se desequilibrou com a barra de pesos. A irmã Bennet a pegou e colocou de volta no lugar com um tinido. Ig levantou os olhos para ela e disse, o que a impede? De quê? Perguntou ela. De pegar a grana e fugir. Deus, disse a irmã. Eu amo a Deus. E o que ele já fez por você? Perguntou Ig. Ele faz a dor parecer menor quando as pessoas riem de você pelas costas? Ou pior, em nome dele você deve ficar sozinha no mundo? Quantos anos você tem? 61. Já é velha. É quase tarde demais. Quase. Você pode esperar mais um dia. Ela tocou sua própria garganta, com os olhos arregalados e estarrecidos. Então disse, é melhor eu ir, e se virou e passou correndo por ele em direção às escadas. Padre Maud quase não percebeu que ela estava indo embora. Agora estava sentado, os punhos apoiados nos joelhos. Você já acabou? Só falta uma série. Deixe-me ajudá-lo, disse Ig, posicionando-se atrás do banco. Quando entregou a barra a Maud, seus dedos tocaram os nós dos dedos do padre e Ig viu que, quando tinha 20 anos, ele e uns outros caras do time de hóquei, com os rostos cobertos por máscaras de esqui, seguiram um carro cheio de garotos da nação do Islã que tinham vindo de Nova York a Syracuse para falar sobre direitos civis. Maud e seus amigos obrigaram os garotos a sair da estrada e os perseguiram pela mata com seus tacos de beisebol. Pegaram o garoto mais lento e quebraram suas pernas em 8 lugares diferentes. Só depois de 2 anos o rapaz pôde voltar a se locomover sem a ajuda de um andador. Você e a mãe da Marion realmente andaram rezando para que eu morresse? Mais ou menos, disse Maud. Para ser honesto, na maioria das vezes que ela clamava por Deus, estava me cavalgando. Você sabe por que ele não me pegou? Perguntou Ig. Sabe por que Deus não atendeu às suas preces? Por quê? Porque Deus não existe. Suas preces são sussurradas para um quarto vazio. Com muito esforço, Maud levantou a barra de novo, abaixou-a e disse, besteira. É tudo mentira. Nunca houve ninguém lá. É você que tem que usar a corda que está no galpão. Não, disse Maud. Você não pode me obrigar a fazer isso. Não quero morrer. Amo a minha vida. Bom, então ele não podia obrigar as pessoas a fazerem nada que elas já não quisessem. Ig achou que não era bem assim. Maud fez uma careta e bufou, mas não conseguiu levantar a barra de novo. Ig virou-se de costas para o banco e seguiu para as escadas. Ei, disse o padre. Preciso de ajuda. Ig enfiou as mãos nos bolsos e começou a assoviar um hino religioso. Pela primeira vez naquela manhã sentia-se bem. Atrás dele, Maud arfava e se esforçava para se livrar da barra, mas Ig subiu os degraus sem nem olhar para trás. A irmã Bennet passou por Ig no momento em que ele chegou ao átrio. Estava usando calças vermelhas e uma blusa sem mangas com estampa de margaridas e tinha prendido o cabelo. Levou um susto ao vê-lo e quase deixou a bolsa cair no chão. Você já está indo? Ig perguntou a ela. Eu não tenho carro, disse ela. Queria levar o carro da igreja, mas tenho medo de ser pega. Você já limpou a conta. Que diferença um carro pode fazer? Ela o encarou por um instante, depois se aproximou e beijou Ig no canto da boca. Assim que seus lábios o tocaram, Ig soube da mentira horrível que ela havia contado para a mãe quando tinha 9 anos. Do terrível dia em que, por impulso, beijara uma de suas alunas, uma mocinha bonita de 16 anos chamada Brit, e de sua desesperadora renúncia às suas crenças espirituais. Ele viu essas coisas, entendeu e não se importou. Deus o abençoe, disse a irmã Bennet. Ig teve que rir. Capítulo 7.
Não lhe restava nada a fazer além de ir para casa e ver os pais. Embicou o carro na direção de sua casa e partiu. O silêncio do carro o deixou inquieto. Tentou o rádio, mas o som estridente o irritou mais que a calmaria. Seus pais moravam a 15 minutos da cidade, o que lhe deu muito tempo para pensar. Ele nunca tinha estado tão inseguro sobre o que esperar deles desde a noite que passará na cadeia, sendo interrogado sobre o estupro e a morte de Merrin. O detetive, um cara chamado Carter, começou o interrogatório deslizando uma foto dela sobre a mesa entre eles. Mais tarde, quando estava sozinho na cela, aquela mesma foto estava à espreita sempre que ele fechava os olhos. Merrin estava de costas, branca contra as folhas marrons, com os pés juntos, os braços estendidos ao longo do corpo, o cabelo desgrenhado. Seu rosto estava mais escuro que o chão, a boca estava cheia de folhas e havia um fio de sangue escuro e seco que saía da linha do cabelo e descia até a lateral do seu rosto delineando os ossos de sua face. Ela ainda usava a gravata dele, sua faixa larga cobria com pudor seu seio esquerdo. Ele não conseguia afastar aquela imagem da cabeça. Mexendo com seus nervos e com seu estômago embrulhado, até que, a certa altura, quem poderia dizer quando? Não havia relógio na cela. Ele caiu de joelhos diante da privada de aço e vomitou. Teve medo de ver a mãe no dia seguinte. Tinha sido a pior noite da sua vida e provavelmente a dela também. Ela não conseguiria dormir e ele a imaginava sentada na cozinha, as costas eretas, de camisola, como uma xícara de chá de ervas frio, pálida e com os olhos vermelhos. Seu pai, que também não teria conseguido dormir, lhe faria companhia. Ig se perguntava se o pai teria ficado sentado ao lado dela, calado, os dois quietos e assustados, sem poderem fazer nada além de esperar, ou se Derek Parrish teria ficado agitado e de mau humor, andando pela cozinha, dizendo para ela o que iriam fazer e como resolveriam a questão. Ig estava determinado a não chorar quando visse a mãe e não o fez. Nem ela. Sua mãe tinha se arrumado como se fosse a um almoço com o conselho de curadores da universidade e seu rosto magro e fino estava alerta e calmo. Seu pai era quem parecia ter chorado. Derek tinha dificuldade em focar a visão e respirava com dificuldade. Não fale com ninguém a não ser o advogado. Foi a primeira coisa que sua mãe disse. Não admita nada. Não admita nada, repetiu o pai e, abraçando-o, começou a chorar. Então, entre soluços, Derek disse, não me interessa o que aconteceu. Foi então que Ig percebeu que eles acreditavam que ele era culpado. Era a única coisa em que jamais pensaria. Mesmo se ele tivesse feito aquilo, mesmo que tivesse sido pego em flagrante, Ig achava que os pais acreditariam em sua inocência. Ig saiu da delegacia de polícia de Gideão quase no fim da tarde. Seus olhos ardiam por causa da luz forte e oblíqua de outubro. Não tinha sido acusado. Nunca o foi. Nem tampouco foi inocentado. Até hoje estava sob investigação. Foram coletadas evidências na cena do crime, talvez DNA, Ig não tinha certeza, pois a polícia ocultava os detalhes, e ele acreditava piamente que, uma vez que fossem analisadas, seria inocentado publicamente. Mas houve um incêndio no laboratório em Concord e o material recolhido foi destruído. Essas notícias deixaram Ig perplexo. Era difícil não se tornar supersticioso, não achar que forças obscuras conspiravam contra ele. Seu destino estava envenenado. As únicas evidências que restaram foram as marcas de pneu Goodyear. O Gremlin de IG Tinha nos Michelin. Mas isso não era decisivo e, se não havia uma prova concreta de que Ig houvesse cometido o crime, também não havia nada para livrar a sua cara. Até para ele mesmo, seu álibi, que ele tinha passado a noite sozinho no carro, desmaiado por causa de um porre, atrás de um Dunkin' Donuts no meio do nada, parecia uma mentira desesperada, esfarrapada. Nos primeiros meses depois que voltou para a casa dos pais, foi cuidado e tratado como uma criança gripada. Eles traziam sopas e livros para que eles curasse depressa. Andavam na ponta dos pés em sua própria casa, com medo de que os barulhos rotineiros pudessem deixar Ig nervoso. Era curioso que se preocupassem tanto quando consideravam a possibilidade de ele ter feito coisas tão terríveis a uma garota que eles também amavam. Mas, depois que as acusações contra ele perderam a força e a ameaça iminente de um processo passou, os pais se afastaram dele, se fechando. Eles o amaram e estiveram dispostos a lutar ao lado dele quando parecia que o filho seria julgado por assassinato, mas ficaram aliviados em vê-lo pelas costas assim que perceberam que ele não iria para a cadeia. Ig ficou com os pais por 9 meses, mas não teve que pensar muito quando Glenna perguntou se ele queria dividir o aluguel. Depois de se mudar, só via os pais quando ia visitá-los. Não se encontravam na cidade para almoçar juntos, para ir ao cinema ou fazer compras e eles nunca foram até o apartamento dele. Às vezes, quando Ig aparecia em casa, descobria que seu pai estava fora, na França, para um festival de jazz, ou em Los Angeles, trabalhando numa trilha sonora. Nunca ficava sabendo com antecedência dos planos do pai, que também não telefonava para dizer que estaria fora da cidade. Ig tinha conversas inofensivas com a mãe no solário, durante as quais não discutiam nada de importante. Ele estava prestes a começar num trabalho na Inglaterra quando Merrin morreu, mas a tragédia tirou sua vida dos trilhos. Ele disse à mãe que iria voltar para a faculdade, que tinha as fichas de inscrição para Brown e para Columbia. E tinha mesmo. Elas estavam sobre o micro-ondas do apartamento de Glenna. Uma delas tinha sido usada como guardanapo para um pedaço de pizza e a outra estava manchada com meias luas marrons, deixadas por uma xícara de café.
Sua mãe estava disposta a continuar com o jogo, encorajando e aprovando, sem fazer perguntas desconfortáveis, como se ele faria alguma entrevista ou se estava pensando em arranjar um emprego enquanto esperava a resposta das faculdades. Nenhum dos dois queria destruir a frágil ilusão de que as coisas estavam voltando ao normal, de que tudo daria certo para Iggy, que a vida iria seguir seu rumo. Em suas visitas ocasionais, ele só se sentia realmente à vontade com Vera, sua avó, que morava com seus pais. Ele nem tinha certeza se ela lembrava que ele tinha sido preso por estupro e assassinato. Na maior parte do tempo ela ficava numa cadeira de rodas, em consequência de uma cirurgia para a colocação de uma prótese de quadril que inexplicavelmente não a deixará melhor, e Iggy a levava para passear pela estrada de cascalho, através do bosque ao norte da casa de seus pais até a vista da Keynes Face, uma grande formação rochosa usada como plataforma de voo livre. Num dia quente de julho, quando havia vento, era possível ver algumas asas deltas volteando e flutuando no céu, aproveitando as correntes ascendentes. Quando Iggy estava com sua avó apreciando as asas deltas que desafiavam os ventos da Keynes Face, sentia-se quase a mesma pessoa que tinha sido quando Merrin ainda estava viva, alguém que se sentia feliz por ajudar os outros, feliz por sentir o cheiro do ar livre. Enquanto subia a ladeira até a casa, viu Vera no jardim da frente, na cadeira de rodas, uma jarra de chá gelado numa mesa a seu lado. Sua cabeça estava inclinada. Ela tinha cochilado sob o sol. Talvez a mãe de Iggy estivesse sentada com ela do lado de fora. Havia um cobertor xadrez estirado na grama. O sol incidia sobre a jarra de chá, fazendo da borda um arco brilhante, uma auréola prateada. Era a cena mais tranquila possível, mas assim que Iggy parou o carro seu estômago começou a se agitar. Foi como na igreja. Agora que estava aqui, não queria ir embora. Mas estava com medo de encontrar as pessoas que tinha ido visitar. Então saiu do carro. Não havia mais nada a fazer. Um Mercedes preto que ele não reconheceu estava estacionado ao lado da entrada. Tinha placa de Alamo, o carro alugado de Terry. Iggy tinha se oferecido para buscá-lo no aeroporto, mas Terry dissera que isso não fazia sentido, afinal iria chegar tarde e também queria ter seu próprio carro. Eles poderiam se ver no dia seguinte. Então, em vez disso, Iggy tinha saído com Glenna e acabará bêbado e sozinho na velha fundição. De todas as pessoas da família, Terry era quem ele menos temia ver. Independentemente do que o irmão tivesse a confessar, quaisquer que fossem suas compulsões ou vergonhas, Iggy estava pronto para perdoá-lo. Devia isso a ele. Talvez, num certo nível, fosse Terry quem ele realmente tinha vindo ver. Quando Iggy enfrentou o maior problema de toda a sua vida, Terry fora aos noticiários todos os dias, dizendo que as acusações contra ele eram uma fraude, totalmente absurdas, que seu irmão não seria capaz de ferir alguém que amasse. Iggy pensou que, se houvesse alguém capaz de ajudá-lo agora, esse alguém seria Terry. Iggy andou pela grama até chegar ao lado de Vera. Sua mãe a havia deixado virada para o longo declive gramado, virada para a velha cerca de madeira aos pés do morro. A orelha de Vera estava apoiada em seu ombro e seus olhos estavam fechados, sua respiração assoviava baixinho. Ele sentiu parte da tensão se dissipar ao vê-la descansando daquele modo. Pelo menos não teria que falar com ela, não teria que ouvi-la confessar seus desejos mais terríveis e secretos. Já era alguma coisa. Ficou olhando para seu rosto fino, cansado e enrugado, quase passando mal de tanto carinho que tinha por ela, pelas manhãs que passaram juntos tomando chá com biscoitos de manteiga de amendoim e assistindo à TV. Seu cabelo, preso para trás, já estava se soltando dos grampos, de modo que longas mechas da cor do luar caíam sobre suas faces. Ele pôs a mão gentilmente sobre as dela, esquecendo-se por um momento do que um toque poderia causar. Então percebeu que a avó não sentia dor alguma nos quadris, mas gostava que pessoas a empurrassem de um lado para outro na cadeira de rodas, sempre à sua disposição. Ela estava com 80 anos, portanto, tinha direito a certas coisas. Gostava especialmente de dar ordens à filha, que achava que cagava cheiroso por ser rica o bastante para se limpar com notas de $20, esposa do grande que já foi alguém e mãe de uma subcelebridade e de um assassino depravado. Mas Vera ainda achava que isso era melhor do que o que Lydia já tinha sido, uma prostituta barata que teve a sorte de agarrar um João ninguém de sucesso relâmpago como um ataque sentimentaloide. Para Vera ainda era uma surpresa sua filha ter deixado seus anos em Las Vegas com um marido e uma bolsa cheia de cartões de crédito, em vez de com uma sentença de 10 anos de prisão e alguma doença venérea sem cura. Vera acreditava que Iggy soubesse o que sua mãe tinha sido, uma prostituta barata, e que isso tivesse instilado nele um ódio patológico às mulheres e era esse o verdadeiro motivo para ele ter estuprado e matado Merrin Williams. Essas coisas eram sempre tão freudianas. E, é claro, aquela garota, Merrin, sempre foi uma interesseira, desde o primeiro dia balançando o traseiro na cara do menino, correndo atrás de um anel de noivado e do dinheiro da família de Iggy. Com suas saias curtas e blusinhas apertadas, Merrin Williams não passava de uma putinha, na opinião de Vera. Iggy soltou o pulso de Vera como se fosse um fio desencapado que inesperadamente tivesse lhe dado um choque, gritou e cambaleou para trás. Sua avó mexeu-se na cadeira e abriu um olho. Disse ela. Você. Desculpe. Não queria acordar a senhora. E eu preferia que você não tivesse feito isso. Queria dormir. Estava mais feliz dormindo. Por acaso acha que eu quero ver você? Iggy sentiu o mesmo frio percorrendo seu peito. Sua avó virou a cabeça para o outro lado. Quando olho para você, tenho vontade de estar morta. E é mesmo? Não posso ver nenhum dos meus amigos. Não posso ir à igreja. Todo mundo fica me encarando. Todos sabem o que você fez.
Isso me dá vontade de morrer. E então você aparece para me levar para passear. Odeio quando saio com você e as pessoas nos veem juntos. Você nem imagina como é difícil fingir que não o odeio. Sempre achei que havia alguma coisa errada com você. A maneira como você guinchava ao respirar sempre que corria para qualquer lugar. Sempre respirando pela boca, como um cachorro, principalmente quando eu estava perto de meninas bonitas. E você era lerdo. Muito mais do que seu irmão. Tentei falar com Lydia. Nem sei quantas vezes eu disse que você não era bom da cabeça. Ela não me deu ouvidos e olha o que aconteceu. Temos todos que conviver com isso. Colocou a mão sobre os olhos, seu queixo tremia. Enquanto Iggy se afastava através do gramado, ainda pôde ouvi-la começando a chorar. Ele atravessou a varanda, cruzou a porta, que tinha sido deixada aberta, e entrou na escuridão cavernosa do hall. Pensou em subir para seu antigo quarto e se deitar. Achou que poderia ter um tempo para si, na escuridão fria, cercado de cartazes de shows e de seus livros infantis. Mas então, ao passar pelo escritório da mãe, ouviu o barulho de papéis sendo arrumados e automaticamente se virou para vê-la. Sua mãe estava debruçada sobre a mesa, com os dedos passeando sobre um maço de folhas de papel. De vez em quando tirava uma e botava em sua maleta de couro. Inclinada desse jeito, sua saia de risca de giz ficava apertada no traseiro. Seu pai a conhecera quando era dançarina em Las Vegas e ela ainda tinha o mesmo corpo daquela época. Iggy teve um lampejo do que vira na cabeça de Vera, a crença que sua avó tinha de que Lydia havia sido uma prostituta, mas quase imediatamente considerou isso um devaneio senil. Sua mãe participará do Conselho Estadual de Artes de New Hampshire e lia romances russos. E, mesmo quando era vedete, pelo menos tinha usado penas de avestruz. Quando Lydia viu Iggy na porta olhando para ela, a maleta se desequilibrou em seu joelho. Conseguiu segurá-la, mas já era tarde demais. Uma cascata de papéis se espalhou pelo chão. Alguns flutuaram, balançando de um lado para outro, sem destino e sem pressa, como flocos de neve, e Iggy novamente se lembrou dos praticantes de voo livre. As pessoas também pulavam da Keynes Face. Era uma paixão dos suicidas. Talvez ele fosse até lá depois. Iggy, disse ela. Não sabia que você viria. E eu sei. Estava rodando por aí. Não sabia aonde mais poderia ir. Estou tendo uma manhã dos diabos. Oh, meu filho, disse ela, as sobrancelhas franzidas com simpatia. Havia tanto tempo que ninguém olhava de quil jeito, e ele ansiava tanto por compexo que esse sentiu abalado, pois fraco. Uma coisa horrível está acontecendo comigo, mamãe, disse ele, com a voz falhando. Pela primeira vez naquela manhã teve vontade de chorar. Oh, meu filho, disse ela de novo. Você não podia ter ido a outro lugar? Como? Não quero mais saber dos seus problemas. A sensibilidade na parte de trás de seus olhos começou a diminuir, a vontade de chorar desaparecendo quase tão rapidamente quanto surgira. Os chifres pulsavam com uma dor suave, não exatamente desagradável. Mas estou com problemas. Não quero ouvir. Não quero saber. Ela se abaixou e começou a catar os papéis e a guardá-los na maleta. Oh mamãe, disse ele. Quando você fala tenho vontade de cantar, gritou ela, largando a maleta e tapando os ouvidos com as mãos. Lá 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 lá. Quando você fala, não quero ouvir. Quero prender a respiração até você ir embora. Tomou uma grande quantidade de ar e parou de respirar, com as bochechas estufadas. Ele atravessou o cômodo e caiu diante dela, de modo que ela tivesse que olhar para ele. Ela se encolheu, os joelhos contra o peito, mantendo as mãos nos ouvidos e a boca bem apertada. Ele pegou sua maleta e começou a pôr os papéis lá dentro. É assim que você se sente sempre que me vê? Furiosamente, ela fez que sim com a cabeça, os olhos arregalados e brilhantes. Não se sufoque, mãe. Ela o encarou por mais um instante, então abriu a boca e respirou profundamente, emitindo um assovio. E ficou observando ele colocar seus papéis dentro da maleta. Quando falou, tinha a voz baixa, aguda e rápida, as palavras saíam quase juntas. Queria escrever uma carta para você. Uma bela carta, com uma linda letra corrida, no meu melhor papel de carta, para lhe dizer quanto seu pai e eu o amamos, quanto sentimos por você estar infeliz e como seria melhor para todos se você simplesmente fosse embora. Ele acabou de pôr os papéis na maleta e ficou ali, agachado, segurando-a entre as pernas. Vão para onde? Você não queria fazer caminhadas no Alasca? Calma, Maren. Eu ia a Viena. Calma, Maren. Ou aprender chinês. Em Pequim? Merrin e eu pensamos em dar aulas de inglês no Vietnã. Mas nunca pensei que fossemos realmente. Não me importa para onde você vai. Desde que eu não tenha que vê-lo uma vez por semana. Desde que não tenha que ouvir você falar sobre si mesmo como se estivesse tudo bem. Porque não está tudo bem, nunca mais vai ficar. Ver você me deixa muito triste. E, Iggy, tudo o que quero é ser feliz de novo. Ele entregou a maleta a ela. Não quero mais que você seja meu filho, disse ela. É difícil demais. Preferia ter tido só o Terry. Ele se inclinou e deu um beijo em seu rosto. Ao fazê-lo, viu o ressentimento, guardado por anos, pelas estrias que a gestação dele tinha deixado. Ele tinha conseguido, de uma tacada só, arruinar seu corpo digno de estar na página central da Playboy. Terry fora um bebê pequeno, atencioso, que tinha deixado intactas suas formas e sua pele, mas Iggy tinha fudido tudo. Uma vez, em Las Vegas, um sheik do petróleo tinha lhe oferecido $5.000 por uma única noite, bem antes de ela ter filhos. Bons tempos.
Foi a melhor e mais fácil grana que ela ganhará em toda a sua vida. Não sei por que falei aquilo tudo, disse Lídia. Eu me odeio. Nunca fui uma boa mãe. Então pareceu compreender que tinha sido beijada e tocou o rosto, acariciando-o com a palma da mão. Ela piscava por entre lágrimas, mas, quando sentiu o beijo em sua pele, sorriu. Você me beijou. Então você está mesmo indo embora? Sua voz tremia, cheia de esperança. Nunca estive aqui, disse ele. Capítulo 8. Quando voltou ao hall de entrada, olhou através da tela para a varanda e para o mundo além dela, iluminado pelo sol, e pensou que tinha que partir imediatamente, sair dali antes de encontrar mais alguém, o pai ou o irmão. Tinha mudado de ideia sobre procurar Terry. Depois de tudo, decidirá evitá-lo. Levando em consideração todas as coisas que sua mãe tinha dito, Ig pensou que era melhor não testar seu amor por mais ninguém. Entretanto, não cruzou de novo a porta da frente. Em vez disso, se virou e começou a subir as escadas. Estava lá, pensou, e devia dar uma olhada no seu quarto para ver se havia alguma coisa que ele quisesse levar quando fosse embora. Para onde? Ainda não sabia. Porém, não tinha certeza se algum dia voltaria ali. As escadas tinham mais de 100 anos e rangiam e resmungavam enquanto Ig subia. No exato momento em que chegou ao segundo andar, uma porta do outro lado do corredor, à direita, se abriu e seu pai colocou a cabeça para fora. Ig já tinha visto isso acontecer uma centena de vezes. Seu pai se desconcentrava facilmente e não suportava ouvir um movimento nas escadas sem olhar para ver quem era. Oh, disse ele. Ig, pensei que você tivesse, mas sua voz falhou. Seu olhar se desviou dos olhos de Ig para se fixar nos chifres. Ficou lá, com sua camiseta branca sem mangas e os suspensórios listrados, os pés descalços. Pode falar, disse Ig. Agora é a parte em que você me conta qualquer coisa terrível que escondeu a vida toda. Provavelmente sobre mim. É só falar, e a gente se livra disso. Gostaria de poder fingir que estava fazendo algo importante no meu estúdio para não precisar falar com você. Até que não foi tão ruim. É tão difícil olhar para você. Pula essa parte, que já resolvi com a mamãe. Penso em Merrin. Era uma boa garota. De certa forma eu a amava. E tinha inveja de você. Nunca amei ninguém como vocês dois se amavam. Com certeza não amei sua mãe assim, aquela putinha obcecada por status. O pior erro que cometi. Tudo de ruim que aconteceu na minha vida foi por causa desse casamento. Minos Merrin. Merrin era a coisa mais doce. Ninguém conseguia ouvi-la rir sem ter vontade de sorrir. Quando penso em como você fudeu com ela e depois a matou, tenho vontade de vomitar. Eu não a matei, disse Ig, com a boca seca. E o pior, disse Derek, é que ela era minha amiga, ela me admirava, e eu ajudei você a se safar. Ig ficou olhando. Foi o cara que dirige o laboratório do Tribunal de Justiça, Jenny Lee. O filho dele morreu de leucemia há alguns anos, mas, antes de ele bater as botas, consegui ingressos para eles irem ver o Paul McCartney e dei um jeito de Jenny e o filho encontrarem com ele no camarim e tudo. Depois que você foi preso, Jenny entrou em contato. Perguntou se tinha sido você e eu falei para ele que não podia dar uma resposta honesta. 2 dias depois houve aquele incêndio no laboratório em Concord. Jenny não era o encarregado, ele trabalhava em Manchester, mas eu sempre achei. Ig sentiu um embrulho no estômago. Se as provas recolhidas pela perícia no local do crime não tivessem sido destruídas, teria sido possível provar sua inocência. Mas tudo foi queimado, assim como qualquer esperança que Ig ainda tivesse em seu coração, junto com tudo o que havia de bom em sua vida. Em momentos de paranoia, ele imaginava que havia uma conspiração secreta para condená-lo e destruí-lo. Agora percebia que estava certo, havia uma conspiração em andamento, só que era para protegê-lo. Como você pôde fazer uma coisa dessas? Como pôde ser tão estúpido? Perguntou ao pai, sem fôlego, num estado de choque que beirava o ódio. É isso o que me pergunto. Todos os dias. Quer dizer, quando o mundo vem atrás dos seus filhos, de faca na mão, é sua obrigação protegê-los. Qualquer um é capaz de entender. Mas isso, Merrin era como uma filha para mim. Frequentou nossa casa diariamente por 10 anos. Confiava em mim. Eu comprava pipoca para ela no cinema, ia vê-la jogar lacrosse e nós jogávamos croquet. Ela era linda e amava você. E depois você esmagou o cérebro dela. Não foi correto acobertar você, não por aquilo. Você devia ter ido para a cadeia. Quando vejo você nessa casa, tenho vontade de arrancar esse olhar melancólico da sua cara estúpida. Como se você tivesse alguma coisa a lamentar. Você se safou de assassinato. Literalmente. E me arrastou para a lama. Fez eu me sentir imundo. Tenho vontade de me lavar, de me esfregar com palha de aço. Sinto arrepios quando falo com você. Como pôde fazer isso com ela? Ela era uma das melhores pessoas que já conheci. Sem dúvida, ela era o que eu mais gostava em você. Eu também, disse Ig. Quero voltar para o meu estúdio, disse o pai, sem fôlego, com a boca aberta. Quando olho para você, a única coisa que quero fazer é sumir. Para o meu estúdio. Para Las Vegas. Para Paris. Qualquer lugar. Quero desaparecer e não voltar nunca mais. E você realmente acredita que eu a matei? Nunca lhe ocorreu que as evidências que você fez Jenny queimar podiam ter me salvado?
Todas as vezes que eu disse que não tinha feito nada, você nunca acreditou que talvez, só talvez, eu pudesse ser inocente. Seu pai o encarou, sem poder responder por um momento. Então disse, não. Na verdade, não. Para ser honesto, fiquei até espantado de você não ter feito nada a ela antes. Sempre achei que você era um merdinha esquisito. Capítulo 9. Ele parou na porta do seu quarto por um minuto, mas não entrou, nem se deitou, como tinha pensado em fazer. Sua cabeça doía de novo nas têmporas, na base dos chifres. Sentia uma crescente pressão por trás deles. A escuridão tremulava nos cantos de sua visão, ao ritmo das batidas de seu coração. Mais do que tudo, queria descansar, queria acabar com aquela maluquice. Queria o toque de uma mão fria em sua testa. Queria Merrin de volta. Queria chorar com o rosto enterrado em seu colo, enquanto ela corria os dedos por sua nuca. Todos os pensamentos de paz se resumiam a Merrin. Qualquer lembrança tranquila parecia incluí-la. A brisa de uma tarde de julho, deitados na grama sobre o rio, um outubro chuvoso, bebendo cidra com ela na sala de estar, aconchegado sob a manta de tricô, o nariz gelado de Merrin encostado em sua orelha. Passou os olhos pelo quarto, analisando os vestígios da vida que viverá ali. Viu a ponta do velho estojo de seu trompete escapando por debaixo da cama. Apanhou e o colocou sobre o colchão. Lá estava seu trompete prateado, sem brilho, as chaves macias, como se ele tivesse sido muito usado. E foi. Mesmo depois de saber que seus pulmões fracos nunca lhe permitiriam tocar trompete, Ig, por razões que já não compreendia mais, continuou praticando. Depois que seus pais o mandavam ir dormir, ele ficava tocando no escuro, deitado de costas debaixo dos lençóis, os dedos voando pelas chaves. Tocava Miles Davis, Wynton Marsalis e Louis Armstrong. Mas a música estava só na sua cabeça. Apesar de colocar os lábios no bocal, não tinha coragem de soprar, com medo de trazer uma onda de delírio e uma tempestade de neve negra. Agora isso tudo parecia uma absoluta perda de tempo, todas aquelas noites praticando para nada. Num súbito ataque de fúria, esvaziou o estojo no chão, jogando longe o trompete e o resto da sua parafernália, tubos, válvula de óleo, bocal reserva. A última coisa que agarrou foi uma surdina, uma Tom Crown, que parecia um enorme enfeite de Natal feito de cobre polido. Pensou em lançá-la para o outro lado do quarto, chegou até a fazer um movimento de arremesso, mas seus dedos não se abriram, não permitiram que ele a jogasse. Era uma bela peça de metal, mas não foi isso que o impediu. Não sabia por que a segurara. A Tom Crown é uma peça que se coloca na campana do trompete para abafar o som. Se usada corretamente, produz um som lascivo e meloso. Ig ficou olhando para ela, a testa franzida, alguma coisa imperceptível se insinuando em sua consciência. Não era uma ideia, não ainda. Não era nem meia ideia. Uma noção confusa e vaga. Algo sobre trompetes, sobre como eram tocados. Finalmente Ig deixou a peça de lado e se voltou outra vez para o estojo do trompete. Arrancou o molde de isopor, guardou lá dentro uma muda de roupa e começou a procurar seu passaporte. Não que estivesse pensando em sair do país, só queria levar tudo o que fosse importante, para não ter que voltar depois. O passaporte estava na primeira gaveta do armário, dentro de sua pomposa Bíblia, uma versão King James com capa de couro branco e as palavras de Jesus impressas a ouro. Terry se referia a ela como Bíblia New Diamond. Ig a ganhará ainda criança, participando de um quiz sobre as escrituras nas aulas de catecismo. Diante das respostas da Bíblia, Ig tinha todas as perguntas certas. Pegou o passaporte de dentro do livro sagrado e então se deteve, olhando para uma porção de pontos e linhas rabiscados a lápis, já desbotados, na contracapa. O código Morse. Ig o copiara ali havia mais de 10 anos. Certa vez acreditou que Merrin Williams tinha lhe enviado uma mensagem em código Morse e passou 2 semanas elaborando a resposta, que devia ser dada da mesma forma. A palavra que escolheu ainda estava registrada ali, numa série de pontos e traços. Aquele era o trecho de que mais gostava na Bíblia. Jogou a Bíblia dentro do estojo. Tinha que haver alguma coisa ali, uma dica útil para sua situação, um remédio homeopático que pudesse usar num caso grave de diabolismo. Era hora de partir, sair dali antes que visse mais alguém. No entanto, após descer as escadas, notou que sua boca estava completamente seca e que era difícil engolir. Ig foi até a cozinha e bebeu água direto da torneira. Fez uma concha com as mãos, molhou o rosto e depois, se apoiando nas laterais da pia, sacudiu-se como um cachorro. Enxugou o rosto com um pano de prato, sentindo o prazer do toque áspero contra sua pele gelada, arrepiada de frio. Finalmente Ig deixou a toalha de lado e se virou, dando de cara com o irmão de pé atrás dele. Capítulo 10. Terry estava encostado na parede, ao lado da porta vai-vem. Ele não parecia bem, talvez por causa do voo na madrugada. Precisava se barbear e suas pálpebras pareciam inchadas, como se estivesse com alergia. Terry era alérgico a tudo: pólen, manteiga de amendoim, e certa vez quase morrera por causa de uma picada de abelha. Sua camisa de seda preta e as calças de lã pareciam largas no seu corpo, como se ele tivesse perdido peso. Eles se encararam. Ig e Terry não ficavam juntos no mesmo cômodo desde o fim de semana em que Merrin foi morta e, naquela ocasião, a aparência de Terry não era muito melhor. Ele tinha ficado atônito de sofrimento, por ela e por Ig. Terence partiu para a costa oeste logo depois, supostamente porque tinha de ensaiar, embora Ig achasse que o irmão tivesse sido convocado para uma reunião de administração de crise com os executivos da Fox, e desde então não voltará, o que não era nenhuma surpresa.
Terry nunca gostou muito de Gideon, mesmo antes do assassinato. Não sabia que você estava aqui. Não o ouvi entrar, disse Terry. Você criou chifres enquanto estive fora? Achei que estava na hora de adotar um novo visual. Gostou? Quero lhe dizer uma coisa, disse Terry, balançando a cabeça. Seu pomo de Adão moveu-se para cima e para baixo. Bem-vindo ao clube. Quero lhe dizer uma coisa, mas ao mesmo tempo não quero. Estou com medo. Vai fundo. Disse Butcher. Provavelmente não vai ser tão ruim. Não acredito que o que você tem a me dizer possa me chatear muito. Nosamei acabou de confessar que não quer me ver nunca mais. E nosso pai falou que queria que eu apodrecesse na cadeia. Não. Ei Oh, Ig, disse Terry, os olhos cheios d'água. Eu me sinto péssimo. Sobre tudo. Sobre como as coisas aconteceram para você. Sei quanto você a amava. Eu também a amava, você sabe. Maren. Ela era uma garota e tanto. Ig concordou. Quero que você saiba. Começou Terry com a voz entrecortada. Vá em frente, disse Ig gentilmente. Eu não a matei. Ig ficou estarrecido. Uma sensação de formigamento começou a se espalhar pelo seu peito. A ideia de que Terry tivesse estuprado e matado Merrin nunca lhe ocorrerá, era impossível. Claro que não. Eu amava vocês dois, cara, queria que fossem felizes. Eu nunca teria feito nada para machucá-la. Sei disso, respondeu Ig. Se eu tivesse a menor ideia de que Lee Tournial ia matá-la, teria feito alguma coisa para impedir, disse Terry. Pensei que Lee fosse amigo dela. Queria tanto ter contado para você, mas Lee me fez ficar calado. Ele me obrigou. Caí, e gritou Ig. Ele é terrível, Ig, disse Terry. Você não o conhece. Você acha que conhece, mas não tem nem ideia. Caí, e continuou Ig. Lee armou para você e para mim. Desde então minha vida é um inferno. Ig disparou para o corredor, atravessou a escuridão até chegar à porta da frente, jogou-se contra a tela, voou para o lado de fora, para a inesperada e ofuscante luz do dia, com os olhos embaçados pelas lágrimas, não viu os degraus e caiu direto no jardim. Levante-o-se, ofegante. Tinha deixado cair o estojo do trompete. Quase não se dava conta de que ainda estava com ele, e pegou-o de volta da grama. Cambaleou pelo gramado, sem nem olhar direito para onde estava indo. Os cantos de seus olhos estavam úmidos, e ele achou que estivesse chorando, mas, depois de tocar o rosto, seus dedos ficaram ensanguentados. Levou as mãos aos chifres. As pontas tinham rompido a pele e o sangue escorria pelas faces. Sentia um pulsar forte e constante nos chifres, e apesar da dor, uma excitação também despontava de suas têmporas, uma sensação de relaxamento não muito diferente de um orgasmo. Ele avançou, trôpego, proferindo uma torrente de imprecações, obscenidades que ele trazia engasgadas. Tinha ódio daquela dificuldade de respirar, do sangue pegajoso no seu rosto e nas suas mãos, do céu azul muito claro, de seu próprio cheiro, ódio, ódio, ódio. Perdido em pensamentos, não viu a cadeira de rodas de Vera até quase esbarrar nela. Parou abruptamente, olhando para ela, que tinha adormecido de novo, ressonando baixinho. Ela esboçava um sorriso, como se tivesse um sonho agradável, e sua expressão de paz e tranquilidade fez o estômago de Ig se revirar de raiva. Deu um chute no freio que ficava na parte de trás da cadeira de rodas e depois a empurrou. Sua vaca, disse enquanto a cadeira começava a rolar morro abaixo. Vera levantou a cabeça, voltou a encostá-la no ombro e depois a levantou, numa fraca agitação. A cadeira de rodas rolou pelo gramado verde e bem tratado fazendo barulho. Uma das rodas bateu numa pedra, fazendo a cadeira sacolejar com força, e Ig se lembrou do dia em que, aos 15 anos, desceu a trilha Evel-Knievel num carrinho de supermercado. Sem dúvida o momento em que sua vida deu uma guinada. Será que naquele dia ele tinha ido tão rápido quanto a avó ia agora? Era impressionante como a cadeira de rodas pegava velocidade, como a vida de uma pessoa pegava velocidade, como a vida era igual a uma bala em direção ao alvo, impossível de desviar ou desacelerar, e você, assim como a bala, não sabia o que iria encontrar, nunca saberia de nada além da velocidade do impacto. Vera provavelmente estava a mais de 60 km por hora quando bateu contra a cerca lá embaixo. Ig andou até o carro, respirando normalmente de novo. A sensação de dor e de aperto no peito tinha passado, tão rapidamente quanto surgira. O ar tinha cheiro de grama fresca, aquecida pelo sol do final de agosto, e de folhas verdes. Ig não sabia para onde iria em seguida, só sabia que estava indo. Uma cobra deslizava pelo gramado atrás dele, era verde e preta e tinha um aspecto molhado. Uma segunda cobra se juntou a ela. E uma terceira. Ele nem percebeu. Enquanto se sentava ao volante do Gremlin, começou a assoviar. Era realmente um lindo dia. Manobrou o Gremlin e começou a descer o morro. A estrada o esperava onde ele a deixará.